Oi gente, esse é o ArchiCast número 99, meu nome é Adilson e hoje a gente está com uma pessoa muito especial para conversar com a gente. Essa pessoa gerencia uma conta no Instagram que dá desde 2013 no ar, e esse perfil vem mudando o modo como as pessoas se conectam e interagem com a arquitetura, sendo um dos primeiros perfis arquitetônicos na história da plataforma. Essa história começa com o hábito dessa entrevistada com a pesquisa e curadoria de fotos de arquitetura, que depois de mais de 1.000 fotos no seu acervo, decidiu compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Em maio de 2017, o perfil alcançou 1 milhão de seguidores e no final do ano ultrapassou a marca de 2 milhões, tendo seguidores ilustres como Sir Norman Foster, Jean Nouvel, Márcio Kogan, Mad Architects, Snorreta, para citar alguns. Em 2020, será inaugurada uma plataforma própria, onde serão produzidos documentários sobre arquitetos renomados no mundo todo, visitas a projetos, histórias inspiradoras e conteúdo interativo. A gente está hoje com a arquiteta Amanda Ferber, fundadora do Architecture Hunter. Boa noite, Amanda. Obrigado por você estar aqui para conversar com a gente. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, Adilson. Primeiro, eu quero agradecer ao convite do ArchiCast para estar falando aqui nessa entrevista super legal. Adoro o trabalho de vocês. E já queria me desculpar logo de começo, porque eu tô com a voz um pouquinho fanha, que eu tô meio gripada, mas tudo bem. Imagina, dá pra te ouvir muito bem. Obrigado mais uma vez pelo aceite do convite aí. E tá comigo pra conversar com ela o Rafa. Fala, Rafa, tudo bom? Tudo bem, tudo jóia, Amanda. Obrigado pelo convite. Pra gente é uma honra aqui ter você, que você tem um trabalho super bacana. Muito legal você disponibilizar seu tempo aqui pra gente, pra bater esse papo. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, gente, o convite. E a gente vai agora para os e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de comentários, recadinhos e outras cositas más. Estou aqui com a Lili. E aí, Lili, tudo bom? Tudo bem, Adilson. Olá, galera que vai ouvir o cast da semana, da quinzena, né? Tudo bem com todo mundo? Ainda de férias, Adilson, mais ou menos? Ainda de férias, mas trabalhando aqui na edição do podcast, então um pouco trabalhando, né? Um pouco de férias, mas tá dando para descansar, né? Férias de vida adulta é assim, exatamente, né? Nunca é 100%. Exatamente. Isso aí, só desculpar a galera aí que eu tô saindo de uma virose, então minha voz tá bem fraca, tô me recuperando ainda, então peço desculpas aí de novo. Melhoras, Adilson, melhoras. Muito obrigado. Bom, Lili, como é que essa galera faz para entrar em contato conosco? Bom, a gente continua com os nossos canais já conhecidos aí por nossos ouvintes, né? Vocês podem mandar pelo nosso e-mail o contato@archicast.com. Lá no nosso site também, no www.archicast.com. Vocês podem fazer comentários ao final dos episódios, nas páginas, também pelas redes sociais, no @archicast no Instagram. E nosso endereço no Facebook é o facebook.com/archicast. Também consegue achar a gente lá. Para baixar a gente, poder ouvir os episódios, né? Além do nosso site, também a gente está no Spotify, no Deezer, no iTunes, em outras plataformas de podcast. E a maneira mais recente aí da gente interagir é o nosso número de WhatsApp, né, que a gente disponibilizou para ter uma interação realmente mais próxima com nossos ouvintes, que é o 32 98428 9877. Então, 32, que é o DDD, 98428 9877. E lembrando, né, pra galera que eles vão ter só mais 2 semanas aí pra mandar a sua mensagem pra aparecer no 100º episódio da gente, né? É isso aí, a gente já recebeu bastante coisa, mas ainda dá tempo e estamos ansiosos aí por ter mais participação de vocês. Temos e-mail, né, Lili? Recebemos um e-mail super simpático aqui do Gabriel Campos. Ele é arquiteto recém-formado, ele se formou em julho de 2019, super recente, né? E aqui eu vou ler um pouquinho, um trecho do e-mail que ele mandou pra gente. Ele manda um abraço e fala que as discussões o interessam muito, que são muito enriquecedoras. Ele diz assim: gostaria de citar alguns momentos importantes que ouvi nos podcasts, como, por exemplo, as partes engraçadas do episódio sobre as palavras que só os arquitetos falam, né? E também alguns momentos mais sérios, como as discussões sobre o direito da cidade, o direito à cidade, com a participação do Dr. Cláudio Rezende Ribeiro. E aí, agora, palavras minhas, que foi um episódio bastante comentado também. Sou militante de algumas causas e já faz um tempo sempre busco entender um pouco dessa lógica da produção do espaço urbano.
gentrificação, cidades espraiadas, como a cidade produz espaços excluídos e como isso é pensado para ser assim, pela força econômica e política. E também como o ensino de arquitetura desloca isso da realidade, a esconde ou a negligencia, salvo algumas poucas exceções. Os temas são diversos e muito importantes, vão desde autores e obras clássicas, filmes, bons convidados e até discussões de softwares, como por exemplo do Bing, né? Enfim, ele poderia citar vários outros exemplos de casts que ele gostou, mas como ele mesmo diz, já virou um textão. Para terminar, gostaria de deixar uma sugestão de texto que talvez pudesse ser debatido, talvez unindo a outros ou virar parte de alguma das séries que a gente faz. O texto que ele sugere aqui é o cinismo da reciclagem, o significado ideológico da reciclagem da lata de alumínio e suas implicações para a educação ambiental, do Philippe Pommier-Lehargue. Não sei ler isso aqui exatamente, mas a gente pode deixar também o link desse texto em algum lugar. Pode? A gente pode fazer isso? Pode sim. Para quem se interessar aí, ele manda aí um grande abraço e vida longa ao ArchiCast. Muito obrigada, Gabriel. Super delicado seu e-mail aí, apontando vários momentos realmente de cast que a gente já passou, né? Então, ele realmente é um ouvinte aí bastante inteirado da nossa produção. De fato, né, a gente faz um equilíbrio entre casts com assuntos um pouco mais sérios e polêmicos, com outros mais leves, mas igualmente informativos, como são os de cinema, né? Até mesmo de obras clássicas também, não são tão polêmicos, né? Mas são bastante informativos mesmo, trazem bastante conteúdo dentro da nossa área. E essa parte de tecnologia, né, também é algo que é sempre demandado, né? Então, como ela também está sempre em constante renovação, não vai faltar assunto dentro dessa área tecnológica também para a gente debater. Então, obrigada aí pelo carinhoso e-mail que você mandou e vida longa ao podcast, se Deus quiser. Isso mesmo. Bom, vou ler o nome de algumas pessoas que curtiram a postagem do último episódio aqui no Instagram. Franco Montoril, Luiz Eduardo Lopes, Leandro Xavier, Leandro França, David Michel, Leandro Pontes, Maicon Limonta, Priscila Ribeiro, Thiago Cavalcante, Thiago Rocha, Ana Carolina Marques, Gomes Arquitetura, pessoal do podcast Arq2P, Clay Santos, Júnia Quaresma, Lucas Machado, Vanessa Leandro, Monique Paixão, Márcio Menezes, Flávio Cruz, Eric Martins, César Voss, Leandro Xavier, Luiz Eduardo Lopes, Thiago Espanholetti, Nicole Vargas, Manu Sampaio, Luiz Gustavo Melo, dentre outros vários que curtiram. Obrigado a vocês que estão curtindo nossos episódios. E é isso, Lili. É isso, vocês ficam agora, né, com o próximo episódio, 99, rumo ao 100. Último episódio antes do 100. Último episódio antes do 100 e também tá especial. Bom, e mais uma coisa importante é que a Amanda Ferber, ela saiu na Forbes como uma das pessoas mais talentosas abaixo de 30 anos. Então, Amanda, mais uma vez, parabéns. É um privilégio ter ela aqui como convidada e como entrevistada aqui do nosso podcast. E, poxa, vida longa, a Amanda Ferber e o Architecture Hunter, né? É um dos sites mais vistos de arquitetura do mundo. É isso aí, parabéns, Amanda, e que continue essa escalada fantástica aí, né? E super merecida para o sucesso, né? E ajudando a gente a comunicar melhor nosso trabalho, né? Para as diferentes áreas. Parabéns. Muito bom. Então, galera, a gente volta daqui a 15 dias com o 100º episódio, olha só. Sim, sim. E a gente volta daqui a uma quinzena para mais um episódio para vocês. Tchau, tchau, galera. Bom cast. Bom, Amanda, a gente conhece um pouco da sua história que a gente acabou de falar aqui na descrição, mas a gente queria ouvir de você como é que foi sua caminhada aí, não só na internet, mas com a empresa, né? Architecture Hunter hoje também é uma empresa. Eu sempre fui super apaixonada por arquitetura, desde criança mesmo. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu fiquei ainda mais apaixonada. E isso foi em 2013, né? Eu tinha 18 anos, fiz Mackenzie. E eu salvava um monte de fotos de arquitetura no celular para referência dos projetos da faculdade, né? Porque os professores pediam por isso. E eu fiz uma pastinha no meu celular, reunindo todas essas fotos. E aí, às vezes, eu fico super, hiper, mega empolgada. E aí, eu pensei assim, nossa, o mundo precisa ver isso. Quando eu me dei conta que tinham tantas fotos de arquitetura assim. E aí, eu resolvi criar um Instagram para compartilhar essas imagens, esse acervo que era antes pessoal, né? De fotos de arquitetura. E assim, quando eu criei, eu não contei pra ninguém
eu não contei pros meus amigos, pra família, ninguém. Era só realmente um hobby, sabe? Era algo que eu gostava de fazer pra mim mesmo. E eu acho que por isso que foi crescendo organicamente, porque eu não tinha lá atrás um objetivo, era realmente um hobby, sabe? Era pura paixão. E foi crescendo. Eu sempre fui realmente muito séria, assim, com a curadoria. Podemos dizer que chata mesmo, às vezes. E eu acho que essa foi uma das razões de ter ido crescendo e conquistando tantos profissionais do mundo da arquitetura que são tão reconhecidos hoje, né? Então, como vocês comentaram, Juno Bell, Tony Foster, Márcio Kogan, enfim, tem vários ao redor do mundo. E foi assim, foi simplesmente um hobby, né? Até que, mais ou menos em 2015, quando eu tava na metade da faculdade, eu comecei a ter noção que eu não queria, de fato, projetar na arquitetura, eu não queria seguir uma carreira, digamos que, tradicional de arquiteta, mas eu queria trabalhar com mídias de arquitetura, porque a minha paixão por arquitetura é tão grande que eu gosto de dizer assim que eu não poderia ser arquitetura, mas tipo, casar com a arquitetura, falar dela, olhar pra ela, poder admirar a arquitetura, sabe? E assim, lá pra 2015 eu não sabia exatamente o que eu queria fazer com a Architecture Hunter, o que eu poderia fazer com isso, mas eu sabia que alguma coisa algum dia ia sair. Então, ao longo assim da minha jornada, eu fui tentando entender o que os caminhos da vida, onde eles foram me levando, para tentar descobrir o que eu queria fazer. E acabou chegando nessa concepção do que a gente quer fazer hoje, né? Que é essa plataforma dos vídeos e documentários que a gente está gravando já faz um tempinho, que vai lançar em abril, mais ou menos, de 2020. Que vocês comentaram também logo no começo. Uma curiosidade minha, assim, essa plataforma, qual a ideia? Vocês montarem uma espécie de plataforma, como tem Instagram, como tem YouTube, né? E aí carregar, e aí tudo ser gerenciado pelo Architecture Hunter, inclusive o conteúdo de vocês. Exato. Na verdade, é só conteúdo nosso. A plataforma ela pode ser entendida como uma espécie de uma mistura de uma revista online com o Netflix da arquitetura, vamos dizer assim. Porque vão ter alguns textos curtos e é onde a gente vai subir esses documentários, esses vídeos, né? Porque eu entendo que hoje, infelizmente, a nossa geração não lê tanto quanto lia antigamente. Acho que mudou a forma das pessoas se informarem, consumirem conteúdo. Fico um pouco triste das pessoas não lerem tanto, porém a gente precisa se adaptar. Esse conteúdo, essas informações sobre a arquitetura precisam de alguma forma chegar nas pessoas, né? Então, por isso que a gente acabou tendo essa ideia de transformar o Architecture Hunter nessa nova plataforma, nessa nova maneira de se consumir conteúdo que é um pouco mais atualizada do que isso acontece hoje, né? E porque eu acredito também que, sei lá, eu sempre gosto de dizer que se uma imagem vale mais do que 1000 palavras, um vídeo, né, que é um filme, que é uma sequência gigantesca de imagens, fala ainda mais, né? Fala muito mais do que imagens. Então, eu acredito muito no poder dos vídeos para se falar de um projeto. Por isso que a ideia veio daí também, né? Queria voltar um pouquinho lá no começo da sua história, acabou que a gente engatou aqui na plataforma, mas é muito interessante assim, você contar essa trajetória da criação, da faculdade. Eu acho que assim, nossos ouvintes, né, na maioria estudantes, assim, acho que se identificam muito nesse processo de autodescobrimento, né? Como é que foi, assim, acredito que durante esse período, assim, apesar de ser muito rápido, né, assim, um crescimento exponencial, acredito que você teve uma série de turning points aí, de mudanças que você teve que, né, você começou como um hobby e depois começou a encarar isso como um compromisso, mesmo sendo um hobby. Como é que isso foi impactando, assim, no seu dia a dia de trabalho? Se você vê claramente, assim, as fases que você passou até chegar, né, no ápice agora que a gente está aí, dessa plataforma e tudo mais, como é que foi um pouquinho essa trajetória, da forma como você teve que se adaptar ao Architecture Hunter na sua vida? A trajetória do Architecture Hunter como Instagram, empresa, ele caminha junto com a minha própria trajetória, né? Eu fiz alguns estágios bem bacanas, então eu trabalhei com o Márcio Kogan e no ArchDaily também, e foi tudo por causa do Architecture Hunter, por causa do Instagram. Então tiveram essas fases. Então, por exemplo, acho que vou contar um pouco dos estágios, que é uma coisa que as pessoas ficam super curiosas. O Kogan já seguia o Architecture Hunter desde o comecinho da página, né, da construção do Architecture Hunter. Só que quando eu fiz o Architecture Hunter era super anônimo, eu não contei pra ninguém. Lógico, depois de algum tempo eu contei pra alguns amigos, mas eu acho que eu só fui colocar o meu nome na biografia do Instagram também, não sei dizer ao certo, mas talvez 2015, 2016, então era super anônimo, ninguém sabia. E como eu sempre postei tudo em inglês, já podemos falar sobre esse fato também,
ele acabou atingindo o mundo inteiro e, consequentemente, as pessoas não imaginavam que quem estava por trás era uma brasileira, né? E aí teve um dia que teve o lançamento de um livro do Kogan. Eu fui nesse lançamento desse livro e aí fui falar com ele. Aí eu falei, Márcio, tudo bem? Eu sou Amanda do Architecture Hunter. Aliás, meu nome é Amanda, eu tenho uma página de Instagram que você segue. Aí ele falou, qual que é? Eu falei, o Architecture Hunter. Aí ele, nossa, é você? Tem postado menos esses dias. E aí eu fiquei completamente em choque, porque aí eu me dei conta que ele realmente era um seguidor assíduo, que ele gostava do que eu compartilhava, sabe? Ele prestava atenção no conteúdo. E aí ele falou, se quiser passa um dia no escritório pra conhecer a equipe, vai ser super legal te receber. E eu falei, legal, vou passar sim, óbvio, né? Não vou perder essa oportunidade. E aí, mandei depois de uns meses uma mensagem no Instagram pra ele, falando pra gente marcar essa visita que eu ia ficar muito feliz. E no final das contas, eles acabaram separando 2 semanas para eu passar lá e conhecer o que cada um dos arquitetos faz exatamente. Então lá no Estúdio MK27 tem mais ou menos umas 30 pessoas, 30 arquitetos. E aí assim, de manhã eu passava o tempo com um arquiteto e de tarde com outro. E isso foi muito importante para mim, porque eu conheci um pouquinho do trabalho de cada uma das pessoas. E eu acho que essas 2 semanas foram essenciais para me inspirar numa das séries que a gente está fazendo hoje para a plataforma. Porque assim, eu sempre tive uma vontade muito grande de poder compartilhar tudo, sabe? Então assim, aquelas 2 semanas foram incríveis. A única coisa que eu pensava era, eu queria que as pessoas pudessem estar vivendo isso aqui também, de alguma maneira, sabe? E eu sei que isso não é possível, não dá para todas as pessoas passarem 2 semanas lá. Então, isso foi uma das coisas assim que me fez me inspirar e chegar no formato de uma das séries que a gente tá fazendo pra plataforma. E aí, o que acontece? No último dia dessas 2 semanas, eu tava com a Raquel Resnick, que ela era a arquiteta que cuidava dela, ela fazia os projetos no Revit. E eu tinha acabado de fazer um curso de Revit na faculdade. Então eu tava sabendo mexer muito bem no software. Hoje eu não sei mais nada, mas na época eu tava sabendo muito bem. E aí eu me ofereci para ajudar eles a montarem a biblioteca de móveis, desenhar os móveis que eles mais usavam lá pro Revit, né? Aí no final do dia eu falei pra Raquel que se ela quisesse eu poderia vir mais 2 dias no escritório e que eu acabava de fazer a biblioteca inteira. Só que eu acabei antes, ela me ofereci pra fazer algumas outras coisas, e aí eu fui ficando, no final das contas eu fiquei quase uns 3 meses, eu acho. E assim eu me tornei a primeira estagiária na história de arquitetura, né, na história do Estúdio MK27. Então, uma coisa que eu tenho muito orgulho, porque até então eles não tinham tido estagiários de arquitetura, hoje tem, mas acabei sendo a primeira. E isso foi ainda mais importante também porque um dia, lá, enquanto eu estava lá, eles organizaram um almoço especial para o pessoal do Arquidaily. E o Arquidaily também já seguia o Architecture Hunter, mas, como sempre, não sabiam que era uma coisa que estava por trás. Isso acontece até hoje. E aí a gente estava lá no almoço, né? E aí o Márcio falou assim, nossa, essa menina aí, ela tem mais seguidores que vocês. Tô brincando, né? E de fato, o Architecture Hunter tinha mais seguidores que o Arquidaily Brasil. Não o Arquidaily Mundial, mas o Arquidaily Brasil sim. E aí a Joana Helm, que era a diretora do Arquidaily Brasil na época, ficou em choque. Ela falou, como assim? Quem é você? Imagina, uma menina acho que tinha 20 anos na época. E aí eu falei que era do Architecture Hunter, de novo ficaram super em choque. E aí a gente manteve um contato, né? E aí depois de uns dias, tô no Facebook e do nada chega uma solicitação de amizade de um tal de Davi Basulto. Não sabia quem era, fui pesquisar quem era, e aí eu descobri que era simplesmente o CEO e fundador do Arquidaily. Fiquei em choque de novo, falei, nossa, como que essa pessoa sabe que eu existo, né? Acho que eu sempre fui a fã número 1 da Arquidaily, você pra sempre. E eu fiquei muito feliz. E aí foi quando eu comecei a pensar, ok, talvez eu realmente não queira projetar de fato na arquitetura, quero trabalhar com mídias, mas eu não faço a mínima ideia do que eu posso fazer com o Architecture Hunter. Mas eu acho que talvez trabalhando no Arquidaily eu possa começar a descobrir, né, isso, de alguma forma. E aí, depois de uns meses, eu, lógico, aceitei a solicitação de amizade do Basulto.
E aí eu mandei uma mensagem, um inbox pra ele depois de alguns meses, perguntando se eles tinham algum programa de estágio, se, sei lá, de alguma forma eu poderia trabalhar com eles, porque seria um sonho e porque também achava que de alguma maneira eu poderia contribuir com alguma coisa pra eles. E aí ele falou que naquele momento eles não estavam procurando, mas que a ideia era muito interessante e que eles iam pensar em alguma coisa. No final das contas, a Joana Hell veio falar comigo e eu entrei como estagiária na área editorial do Arquimedes Brasil. E aí foi um sonho, assim, nossa, eu pulava de alegria quando falaram isso. E eu comecei na parte editorial de concursos, então eu sempre falava dos resultados dos concursos, tanto de estudantes quanto concursos públicos ao redor do mundo. Foi muito importante para mim, né? Isso foi março de 2016. Sim, porque no Kogan eu trabalhei em 2015, junho até setembro, mais ou menos, um pouquinho menos, metade de agosto, sei lá. E aí foi quando eu conheci o pessoal, então foi realmente mais ou menos nessa época. Então no arco dele foi mais ou menos março de 2016. Até que depois de um tempo, o Basulto veio me falar que a pessoa que estava gerenciando a área comercial do Arquidale, né, tipo os business, ia sair e que ele, por alguma razão, achava que eu poderia tentar ir para essa área comercial. Ele achava que eu tinha um jeitinho, sei lá. E aí eu fiquei um pouco desesperada quando eu recebi essa proposta, porque a única experiência comercial que eu tinha tido até então era como vendedora na Track and Field durante um mês. São coisas bem parecidas. Então, assim, não tenho nenhuma noção do que eu vou fazer, mas beleza, eu vou aprender, né? E assim, eu fiquei um pouco desesperada, porque eu sabia que era uma grande responsabilidade, né? Trazer novos parceiros comerciais pro Arquidale Brasil. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito empolgada, porque eu sabia que eu poderia aprender muitas coisas. Assim, de alguma forma, tentar ver o que eu poderia fazer também pro Architecture Hunter, né? Entender como funciona realmente os bastidores de uma mídia de arquitetura. Então eu fiquei super empolgada. E aí durante uns 6 meses, mais ou menos, eu fiquei em teste aqui no Brasil, em contato com o diretor do Arquidale Global, que ficava no Chile, em Santiago, porque a base do Arquidale é em Santiago. A gente não sabe, as pessoas acham às vezes que fica nos Estados Unidos, mas não. Acho que vocês já conversaram com eles também, né? Foi, isso aí. E enfim, eu fiquei nesses uns 6 meses fazendo tudo isso. Então, tipo, Architecture Hunter, faculdade de arquitetura, que estudantes de arquitetura vão saber que é bastante, né? Muita coisa pra fazer. Mas fiquei nesse teste durante 6 meses, até que eles me perguntaram se eu gostaria de continuar na área editorial ou realmente focar bastante na área comercial. E eu acabei escolhendo a área comercial porque eu gostava muito disso e estava aprendendo muitas coisas. Em janeiro de 2017, eu fui para Santiago, para a base deles. Fiquei mais ou menos uns 20 dias lá, fazendo um treinamento mais intensivo. E aí foi quando eles me efetivaram como gerente comercial do Arquidale Brasil. Foi super legal e foi essencial, assim, para eu entender muito, assim, de como funcionam os bastidores realmente, sabe? E aí eu fiquei 1 ano nesse cargo, até que em janeiro de 2018 eu entrei na segunda etapa do TFG na faculdade. E aí, eu não tava conseguindo dar conta de tudo, porque era o Architecture Hunter, TFG e Arquidale, né? E não era só, tipo, não era um estágio, tipo, era gerente comercial. Muita responsabilidade. E aí eu comecei a me sentir assim que eu não tava dando 100% de mim em nada. Então, assim, o Architecture Hunter tava, tipo, super... Não parado, porque eu nunca deixei de lado, nunca. Mas, assim, eu sei que poderia fazer muito mais com aquilo. A faculdade, confesso que era, tipo, minha última prioridade e não deveria ser, né? E o Arquidale também eu não tava conseguindo focar 100%. Então, eu me sentia meio que devendo pra eles, assim, um comprometimento mais sério, sabe? Eu tive que tomar essa decisão, foi muito difícil. Aí eu marquei uma reunião com o meu chefe do Chile e o Basulto. E aí eu falei que eu ia ter que sair, eu chorei quando eu ouvi falar, porque eu não queria ter que fazer isso. Mas foi uma decisão que eu tive que tomar. Mas acabou sendo muito importante, porque depois disso foi quando eu realmente foquei 100% no Architecture Hunter e quando as coisas começaram a sair do papel só dos sonhos, sabe? Então, assim, a essa altura do campeonato, eu já tinha noção que eu queria fazer esses documentários de arquitetura. Eu sempre gostei muito de vídeo, de cinema. Inclusive, por um breve momento, no terceiro colegial, na escola, eu considerei fazer cinema em vez de arquitetura. E então, assim, eu queria fazer esses documentários. Eu queria, e mais do que
falar de arquitetura em vídeos e mostrar, mas deixar os arquitetos falarem dos seus projetos nesses vídeos, sabe? Realmente, assim, compartilhar a nossa voz, dar um pouco a voz para as pessoas poderem falar. Só que nessa altura do campeonato, lá vai, janeiro, fevereiro de 2018, que foi quando eu saí do Arquidaily e foquei no Architecture Hunter, eu ainda não tinha ideia da plataforma. A princípio, esses vídeos eram para ser pro YouTube, um canal que a gente ia fazer do Architecture Hunter. Só que nessa trajetória eu tive alguns nãos que foram muito importantes para mim para eu chegar na ideia da plataforma. Então, assim, foi muito difícil lá atrás conseguir patrocínios, porque, querendo ou não, o mercado da arquitetura é bem tradicional, então o YouTube não é algo que seja ainda tão consolidado quanto, por exemplo, o Instagram no mercado da arquitetura. Eu percebia que muitos dos potenciais patrocinadores, que seriam parceiros e seriam pessoas que viabilizariam, marcas que viabilizariam a produção de todos esses documentários, elas ainda não conseguiam ver tanto valor na plataforma do YouTube. Enxergavam um pouco, algumas sim, mas nem todas. Algumas enxergavam ainda meio o YouTube como, sei lá, uma plataforma de vlog, coisa de maquiagem, blogueira, sabe? Muito da seriedade. Então, e outra questão, né, que foi quando o Instagram começou a ter várias instabilidades e mudar várias coisas da métrica, e que aí eu pensei, ok, não posso ficar dependendo de coisas externas, como o Instagram, que a gente não sabe o que vai ser do Instagram daqui a 1 ano, 2 anos, volatilidade das plataformas e das redes sociais começaram a me preocupar um pouco. O YouTube, ele é uma plataforma super concreta, assim, não vejo um fim pro YouTube, mas ao mesmo tempo não se sabe daqui a 10, 20 anos, né? E quando a gente vai montar uma empresa, a gente precisa realmente pensar a muito longo prazo. E aí foi mais ou menos em junho de 2019, desse ano, que eu comecei a pensar que talvez todos os documentários, alguns que a gente já tinha gravado, a gente deveria subir isso em algo próprio do Architecture Hunter. E aí foi quando surgiu essa ideia. Então, assim, acho que eu falei demais, mas todas essas etapas, assim, que foram acompanhando durante a minha vida e ao mesmo tempo, as transformações do Architecture Hunter, acho que tudo tá muito ligado, sabe? Caminham junto mesmo. Não, muito legal pra gente escutar esse relato e mostrar que, assim, você foi fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Parece que realmente seu foco tava nessa, em chegar nessa grande plataforma, né? E tudo que você foi aprendendo nessa trajetória te ajudou a isso, sobretudo porque você tinha essa visão, né? Essa visão já tava com você lá no início, né? Quase que um propósito, né? Assim, de querer compartilhar e encontrar através dos vídeos esse potencial, né? Esses momentos, assim, vão acompanhando a história, né? Eu acho que o importante é, assim, porque agora falando um pouco até de empreendedorismo, mas sempre que a gente tem uma ideia, provavelmente aquela ideia inicial, ela não é a ideia ideal. Na verdade, nunca vai ser ideal, mas eu acredito muito no tempo de maturação da ideia. Mas uma ideia, ela só vai ganhando maturidade, se formando e chegando perto do que realmente ela tem que ser, enquanto você vai fazendo, sabe? E eu acho que a gente precisa de muita paciência. Acho que isso é uma coisa que eu sou muito, acho que talvez até demais, paciente. Eu sou muito paciente pra ir descobrindo no que vai dar, sabe? E isso foi realmente muito importante, sabe? Então, pô, já tem, deixa eu ver, foi no começo do ano passado, quase 2 anos que a gente tá gravando tudo, desenvolvendo a plataforma, sabe? Eu acho que é importante, assim, esse tempo de maturação, de ideia, para chegar em algo que seja próximo do ideal. E as coisas vão se transformando, sabe? E assim, nunca para, né? Assim, o trabalho cotidiano, assim, pelo seu relato, dá pra ver que você é muito dedicada. E acredito também, assim, a faculdade de arquitetura deve também ter te ajudado nisso, né? Os alunos de arquitetura sempre reclamam de excesso de trabalhos e atividades. Você, além disso, dava conta de outras coisas, né? Acredito que foi um aprendizado também, né? Não sei se... A gente até tá numa de fazer um programa sobre síndrome de burnout, esgotamento e tal, que é muito falado isso entre os alunos de arquitetura e tal, e é legal no seu relato ver que, além disso, você estava tocando outras coisas, né? Assim, eu confesso que a faculdade ficou bem de lado, assim, mas os professores entendiam bastante, sabe? Então, vira e mexe, entregava alguma coisa atrasada, mas os professores entendiam, sabe? Eles achavam legal, tipo, pô, trabalhando aqui dele, tem um Instagram, tipo, eles entendiam um pouco, sabe? Isso até muda um pouco o papel da faculdade, né? E assim o ensino vai se adaptando à necessidade de cada aluno, né? Então, assim, você tinha esse desejo, essa vontade, creio que tiveram aí ótimos professores que puderam também te conduzir aí naquilo que você queria. Sim, nossa, eles foram muito essenciais, assim. Primeiro por me entender e segundo para ir guiando, sabe? Teve vários professores que eu ia contando ideias e assim,
isso é uma coisa, eu gosto de falar de ideias, às vezes as pessoas falam, você tem que guardar mais pra você, senão alguém pode roubar as ideias e tal, mas, sei lá, eu não acredito muito nisso, porque realmente alguém pode tentar fazer igual? Pode ser, mas eu acho que a gente ganha muito mais quando a gente conversa sobre ideias, porque as outras pessoas vão complementando com outras ideias, sabe? Então eu acho que isso enriquece muito mais. Então, na verdade, muito do que a gente tá pretendendo fazer, agora lançar em 2020, é uma soma de muitas conversas que eu tive com várias pessoas de todas as áreas possíveis, não só de arquitetura, sabe? Durante todo esse tempo. Então, eu acho mais saudável do que arriscado você contar e conversar sobre planos e projetos, sabe? Então, muitos fatores foram essenciais para chegar no que a gente está fazendo, planejando hoje. E assim, o valor também tá em quem tem capacidade de realizar, né? E você vem realizando isso. Exato. Tem muita gente que sonha e acaba não realizando, né? O Architecture Hunter hoje é uma empresa que é comandada basicamente por mulheres, né? Você contou um pouco do seu dia a dia da criação, mas como é que é o dia a dia hoje de vocês e as dificuldades que vocês encontram e que talvez a gente não tenha muita noção de como acontece na empresa? O Architecture Hunter, pessoas fixas, é super enxuta a nossa equipe. Hoje sou eu e mais 2 Beatrizes, porque coincidentemente as 2 se chamam Beatriz. Então tem a Beatriz Charro, que ela é a content maker de stories e... É que assim, pro feed, eu não consigo delegar essa tarefa ainda. Ainda sou eu que faço o conteúdo do feed, eu posto 3 vezes por dia. Mas os stories hoje talvez sejam, assim, em termos de Instagram como plataforma, é quase mais importante do que os próprios posts no feed, sabe? Isso traz muita interação. Então é uma responsabilidade muito grande. E a Beatriz Charro que cuida tanto da pauta como da produção e arte de tudo. E tem a Beatriz Tonon, que cuida do comercial, que é tão importante também. E a Beatriz é muito interessante porque ela era minha melhor amiga desde sempre, então ela viu o Architecture Hunter nascer, ela acompanhou todas as etapas, então ela conhece muito bem, ela sabe muito bem o que a gente postaria, o que a gente não postaria. E nós 3 somos arquitetas também. Essa é a nossa equipe fixa. Mas tem aí os terceirizados, né? Então, por exemplo, a produção dos vídeos, dos documentários é terceirizada, a gente faz com a Amostra 55, e aí na equipe deles tem homens também, óbvio, mas é terceirizado, então eles não são exclusivos do Architecture Hunter, né? São pessoas super jovens também, e eles não são arquitetos, porém, eles têm um olhar, não sei dizer de onde vem, acho que é paixão também, mas um olhar para arquitetura muito lindo. Eu adoro o olhar deles. Eles sabem captar tudo muito bem, assim, de arquitetura, ângulos diferentes, sabe? E os desenvolvedores da plataforma, que também é da iFesto, uma empresa que faz as plataformas e aplicativos, enfim, são terceirizados também, então eles são gerenciadores de produto, então, além de desenvolver a própria plataforma, o produto mesmo, né? Como é que vai ser, o que é ideal, o que a gente deve fazer, testar, business plan, várias coisas. Então, eles são muito grandes apoiadores também de fazer tudo isso acontecer. E aí tem, assim, outras partes, tipo contabilidade, mas enfim, essas são partes chatas e burocráticas que eu acho que nem entra aqui. Mas eu acho que uma das dificuldades, talvez, de nós sermos mulheres fazendo tudo isso é que, às vezes, eu acho que o principal não é nem só de ser mulher, o fato de ser mulher, mas de ser mulheres tão jovens. Às vezes, a gente não ser levada tão a sério. Então, assim, eu já entendi que ao longo da vida eu vou encontrar 2 tipos de pessoas. Ou pessoas que vão olhar e achar ainda mais interessante e legal e aplaudirem por sermos tão jovens fazendo tudo isso. Ou pessoas que vão desdenhar. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto, quando eu percebo que existem essas pessoas que desdenham um pouco, porque são as que mais se surpreendem, e quando você faz essa transição de provar pra elas que, caramba, a gente pode, a gente é muito séria, a gente pode trabalhar com o que a gente faz, olha as pessoas que acompanham a gente, eu acho que elas passam a admirar ainda mais do que as pessoas que já admiravam desde o começo. Entende? Então, eu acho que, assim, dificuldades comuns, né, de serem mulheres fazendo isso, mas acho que o principal mesmo é talvez de sermos tão jovens. Então, já cheguei em vários lugares, uma moça numa loja de móveis tava lá e eu falei, sou a Amanda do Architecture Hunter, né? Aí ela, você representa eles aqui no Brasil? Aí eu falei, não, sou eu. E na época nem tinha equipe ainda, era realmente só eu. E eu tive que explicar umas 3 vezes pra ela entender que, sim, aquela menininha, eu tava do Architecture Hunter, sabe?
Teve uma situação uma vez muito chata, que aí realmente foi chata mesmo, com um arquiteto, também não vou citar nomes, que quando ele descobriu que era eu que estava por trás do Architecture Hunter, ele falou, nossa, não esperava que o Architecture Hunter fosse comandado por uma mulher e brasileira ainda por cima. Eita. Foi muito chato, sabe? A gente põe o link do post aqui, eu tô brincando. Mas assim, coisas da vida, sabe? Sim. A gente encontra essas pessoas ao longo da vida. Você tá falando de vocês serem muito novas, eu acho que só quem é mais novo talvez tenha essa perspicácia de entender como é que funciona a ideia de compartilhamento e essa própria ideia, assim, do próprio Architecture Hunter de ser uma espécie de local de compartilhar ideias, né? Os arquitetos, alguns mais velhos, não todos, né? Mas talvez um desses aí, que você não queira citar o nome, talvez não tenha essa ideia de que a internet tem essa dinâmica e que talvez os mais jovens que tenham essa perspicácia de lidar com ela, né? Muitos devem ter perdido o bonde passou e tal, Tem também isso. E não se deram conta, né? E também tem muita coisa, tem muito preconceito também, né? Que é chato isso aí. Porque nesse papo aí com esse arquiteto, tipo, foi a surpresa dele, no caso, não foi nem tanto da idade, tipo, foi de ser mulher, sabe? Ele não esperava, ele achava que era um homem, ou um grupo de homens, sei lá, dando conta, sabe? E ainda por cima, a cereja do bolo foi falar que ele não imaginava que fossem brasileiros. Tipo, isso acontece, muita gente imagina que é de fora, mas por ser inglês. Mas no contexto que deu, foi assim, o que ele falou foi, não imaginava que algo tão bom seria feito por uma mulher e brasileira, sabe? Opa, você já deu uma dica aí, Amanda, em inglês, hein? Não, tá, desculpa, eu captei errado, agora que eu entendi. Foi um brasileiro falando isso. Não, tipo, então, ele vira lá, tal, sabe? Sim, pois é. Faz coisa boa. Então, eu fiquei um pouco assim, mas tipo, hoje ele super adora e fica pedindo pra eu postar coisas. Agora o jogo virou, não é mesmo? Pois é. Mas eu também tenho que ser imparcial, sabe? Faz parte. Mas com certeza essas adversidades, assim, que dão gás pras coisas, né? Assim, essa coisa da galera que não entende o trabalho e depois a chave muda, eu acho que a satisfação com certeza é melhor, né? E é o que eu falei, às vezes essas pessoas que, tipo, te desdenhavam no começo, depois que você prova, né, do que você é capaz de fazer, dessa competência, são pessoas que passam a admirar ainda mais, sabe? Então, porque eu acho que, assim, sei lá, uma pessoa que já admira, entrando mais em contato com o seu trabalho, ela vai do ponto, sei lá, da escala 8 para 9. E uma pessoa que te desdenha, que tá lá na escala 3, 4, e ela chega no 8, ela tem a possibilidade de ir pro 10 muito maior do que uma pessoa que já admirava, sabe? Porque a pessoa que já admirava, ela não vai se surpreender tanto quanto uma pessoa que não esperava nada de você. Na verdade, eu adoro quando eu encontro pessoas que tipo, não esperam tanto de mim e aí depois ficam surpresas, sabe? Eu gosto de ter esse desafio, assim, de surpreender as pessoas. A gente viu aí que há pouco tempo você teve com a Martha Thorne, diretora executiva do Pritzker. Como é que foi isso? Como é que isso aconteceu? Nossa, acho que a coisa mais incrível da vida, deixa eu explicar desde o começo. Eu já tava com uma viagem programada pra Nova York, pro comecinho de novembro, na verdade mais pra metade de novembro. E do nada, no final de outubro, eu recebi um e-mail da assistente da Martha perguntando se eu estaria na semana seguinte em Nova York. Não planejava estar lá, né? Mas, bom, quando você recebe um convite da diretora executiva do Pritzker para uma reunião, para um café da manhã, você vai, né? Atravessou tirando de carro se precisar, né? E assim, pra ser muito sincera, quando chegou o e-mail, eu não sabia quem era, tipo, eu não sabia quem era a Martha Thorne. Eu fui pesquisar até pra ver se não era bom demais pra ser verdade. Falei, não é possível. Tipo, deixa eu ver se isso existe. E de fato existia, tipo, confirmar o e-mail e tal, era tudo real. Fiquei horas em choque até tomar uma decisão de o que eu ia fazer, né? E a primeira coisa que eu pensei quando eu recebi esse convite foi: como que essa pessoa sabe que eu existo, sabe? Uma loucura. Eu acho que essa é a coisa mais interessante das mídias sociais. Eu acho que por isso eu falo tanto que hoje o Instagram ele é a plataforma mais importante assim, para os arquitetos como portfólio.
Porque além de você falar do seu trabalho, você expor o seu trabalho, mostrar o seu trabalho como portfólio, né? Você faz contatos, que é talvez a coisa mais importante da carreira, né? Então, assim, se eu não tivesse o Architecture Hunter, quando que uma menina de 24 anos ia ser encontrada pela Martha Thorne, sabe? Ela ia querer marcar um café da manhã. E às vezes essas coisas acontecem e eu fico, por que isso tá acontecendo comigo? Eu não consigo entender, sabe? Eu antecipei minha viagem, fui pra lá. Graças a Deus, a minha irmã mora em Nova York, então eu tinha onde ficar. Só tive que arcar com os custos da mudança de passagens, né? E aí eu fui tomar um café da manhã com ela. E essa foi uma das coisas mais importantes da minha vida, assim, como Amanda. Nem só como Architecture Hunter, sabe? Mas como Amanda Ferber. Porque eu não sabia que era uma mulher, que era diretora executiva do Pritzker. E ela contou a história dela, que é tão inspiradora, sabe? E falou de tudo que ela fez, tudo que ela faz e os valores dela. Eu apresentei pra ela essa ideia da plataforma, mostrei alguns teasers e ela adorou. Então, assim, foi um ótimo contato, mas além de contato, foi muito empoderador pra mim, sabe? Ver que ela é uma senhora, sabe? Ela tá onde ela tá, fazendo tudo que ela faz. Então, assim, foi realmente muito empoderador. Me deu muita força e me deu muito ânimo pra fazer as coisas que eu quero. Porque tem muitos momentos que você fica desanimado, sabe? Você fica, nossa, o que eu tô fazendo? Não vai dar certo, não é possível. Tem muitos momentos assim. Então, eu acho que quando você sabe a história de pessoas que de alguma maneira você se relaciona, né? Você se identifica, aí você não tem preço. Tipo, é mais forte do que qualquer coisa. Então, foi extremamente importante pra mim, como Amanda. E lógico, como Architecture Hunter também, porque aí falei de alguns escritórios que eu sonhava em poder gravar esses documentários e ela pôs em contato, ela falou, Amanda, você pode usar meu nome, eu mando e-mail, e ela realmente mandou um e-mail pro Só que o que aconteceu é que na semana que eu tava lá, ele não estava lá, então a gente não marcou uma reunião, mas tudo bem, porque pelo menos ela pôs a gente em contato, sabe? Do Bjork Ingels. E uma coisa que me deixou, assim, com a autoestima lá em cima, que foi muito importante também, foi quando ela disse, Amanda, sempre que você achar que a gente deve ficar de olho em algum escritório de arquitetura, avisa pra mim, que eu sempre vou comunicar a equipe do Pritzker, porque é muito difícil a gente realmente ficar de olho em todo mundo que tá fazendo trabalhos interessantes. Eu que, nossa, minha opinião importa. Caraca, hein? Quem sabe o próximo vencedor não vai ser uma indicação sua, né? Sabe, eu mostrei alguns arquitetos que eu achava que ela devia prestar atenção, não vou falar quais. A não ser que um deles ganhe, aí eu revelo. Se eu falar aqui, alguns outros vão ficar com ciúmes, né? Então eu não posso falar. A gente sempre faz aqui um bolão do Pritzker, depois em off aqui a gente... Mas aqui, sabe o que eu achei de curioso? Nessa questão de rede social e tudo mais, o e-mail é muito importante. Pô, chegou e-mail, galera, lê e-mail, tá? Não esqueça de abrir a caixa postal, ler o e-mail, que lá pode ter um e-mail da Martha Thorne. Eu vou contar uma história que vai todo mundo querer me bater. Uma oportunidade que eu perdi, porque eu não vi o e-mail. Eu fui lá, mais ou menos, pra 2015, que, eu tava sozinha, né, tipo, no Architecture Hunter, acho que foi mais pra 2016, que foi quando eu tava com Architecture Hunter, era aqui dele, faculdade, tal, e não tava dando conta de nada, então, assim, eu parava, tipo, uma vez por mês pra responder os e-mails. O que é péssimo, né, porque, tipo, a caixa de mensagem lotava e eu não via as coisas importantes. E um dia tinha chegado um e-mail de um hotel de Dubai, porque ia ter uma semana de design de Dubai, e eles estavam convidando algumas pessoas, algumas páginas de arquitetura, pra eles levarem lá e pagar tudo. Tipo, estadia, hotel, tudo. Tipo, avião, pra fazer a cobertura e acompanhar com eles nos eventos. E eu vi esse e-mail tarde demais. E aí, quando eu respondi, não, mais tempo, então eu perdi isso. Caramba. Pois é. Mas o da Martha, você viu a tempo. Use o filtro solar e lê seu e-mail. Mas depois daquele dia, eu nunca mais deixei de tomar conta dos e-mails, sabe? Muito bom, muito bom. Além desse encontro com a Martha, teve outras coisas que o Architecture Hunter te proporcionou? Mark Zuckerberg segue o Architecture Hunter, né? A gente descobriu isso recentemente, e mais uma vez isso nunca teria acontecido se não fosse o Instagram, né? E eu acabei trocando mensagens com ele por causa disso. Foi muito interessante, porque assim, eu não sabia que ele seguia. Eu tava num evento durante a Design Weekend aqui em São Paulo, agora em setembro, mais ou menos, 2019. E eu tava no evento, uma pessoa chegou pra mim, nos apresentaram, e aí essa pessoa falou, eu sei quem é você. Você é a menina que o Mark Zuckerberg segue. Eu
falei, não sou eu. Tipo, achei que ele tava confundindo, né? Ele falou, não, é sério. Aí eu comecei a achar que ele tava zoando da minha cara. Eu falei, não é possível. Aí ele falou, sim, checa lá pra você ver. Aí eu entrei no Insta do Zuckerberg e tava lá, tipo, seguir de volta. Porque eu não seguia ele. Tipo, né? Quem é Max? Pra que eu vou seguir o dono do Facebook? Todo mundo segue. Porque assim, como no Restaurante a gente segue só coisas de arquitetura, eu nunca fui atrás disso, entendeu? E ele segue umas 350 pessoas, tipo, é pouca coisa. Foi super selecionado, assim. E aí eu fiquei, juro, eu acho que por umas 3 horas eu fiquei em choque, tipo, eu não acreditava. E até então eu nunca tinha assistido, juro, aquele filme da rede social, que conta a história dele, né? Nossa, aí você parou de seguir ele mesmo. Não, e aí assim, aí eu falei, eu vou mandar mensagem pra ele, vou mandar um DM aqui, né, direct, e agradecendo ele por seguir a gente, né? Aí eu mandei, falei, Mark, tudo bem, a gente acabou de descobrir que você segue o Architecture Hunter, estamos super felizes, lisonjeados, gratos. Eu e minha pequena e enxuta equipe, falei o nome das meninas e tal. E aí eu mandei um print pra minha amiga. Aí ela falou, mano, você tá louca? Você nunca viu o filme dele? Ele é super grossão, ele vai te dar uma patada. Ela falou, meu, que é isso? Aí eu fiquei depois super nervosa, mas eu falei, bom, agora já mandou, né? Que seja o que Deus quiser. Aí não esperava nem que ele respondesse. Mas ele deu like e respondeu. E aí ele falou que ele é um grande admirador de arquitetura, tipo, ele adora a arquitetura em si. Ele adorava o trabalho que a gente fazia com a Architecture Hunter, a nossa curadoria. Tipo, respondi depois. Lógico, eu não fico conversando com ele todos os dias, senão ele vai dar um follow. Mas foi uma outra coisa incrível, assim, que acabou proporcionando, sabe? E na verdade, assim, tem inúmeras coisas, mas que nem sei por onde começar, sabe? Por onde citar. Todas as coisas, acho que aconteceram foi por causa desse contato do Instagram, sabe? Tudo, 100% das coisas que aconteceram foi por causa disso, assim. Assim, o Instagram foi a catapulta pra tudo aquilo que você tinha, né? Mas que é muito mais do que a própria rede, né? Além do Architecture Hunter, a gente segue você também, né? Você, pessoal, Amanda Ferber. E você, de vez em quando, aparece lá no Architecture Hunter pra, enfim, dar alguma dica ou falar alguma coisa, né, a respeito do próprio perfil. Assim, você, de alguma forma, você tem 2 milhões de seguidores e quando você aparece lá, você é uma pessoa que é conhecida. Agora, como é que você lida com essa exposição e privacidade que rede social te proporciona, né? Porque isso pode ser julgado a favor ou contra também, né? Como é que é isso pra você? Então, pra ser muito sincero, tipo assim, no Architecture Hunter, eu acho que poucas, levando em consideração que são 2 milhões de seguidores, né? Poucas pessoas sabem quem de fato está por trás do Architecture Hunter. Eu apareço muito, muito, muito pouco nos stories do Architecture Hunter, porque eu não quero que o Architecture Hunter dependa da minha imagem. Não quero que seja, tipo, sei lá, a blogueira Amanda Ferber, Architecture Hunter, não quero que se misture, sabe? Não é isso, eu quero que o Architecture Hunter seja uma empresa e, tipo, legal, as pessoas sabem quem tá por trás de muitas empresas, por isso que no meu Insta pessoal eu apareço, falo, e é assim, aí quem tem interesse em saber das coisas, segue meu Insta pessoal. Mas, na maioria das vezes, eu não apareço, tipo, no Architecture Hunter, então isso é muito positivo pra mim, porque não mistura tanto, sabe? Tipo, minha vida, tipo, com essas 2 milhões de pessoas. Tanto que, assim, no meu pessoal eu tenho 14 mil pessoas, não são tantas. Isso faz com que eu não precise me expor tanto, entende? Hoje eu sei que é importante cada vez mais as pessoas saberem quem está por trás, isso traz muito valor para a própria empresa. Então eu tento aparecer um pouco mais no meu pessoal e comentar mais coisas dos bastidores, mas eu confesso que não é algo muito natural. Às vezes as pessoas podem achar que não, mas eu sou, no contexto geral, tímida. Tipo, depois que eu já fiquei amiga da pessoa, eu fico super... tipo, solta, ok. Mas demora um pouco, assim. Nos primeiros contatos eu fico tímida, sabe? Então, por exemplo, pra fazer vídeos no meu pessoal, até no Architecture Hunter, e falar algumas coisas, foi um grande desafio pra mim, porque eu ficava extremamente envergonhada. Primeira vez que eu fui fazer um vídeo, eu gravei 36 vezes pra postar, tipo, uma das versões. Então, assim, hoje é um pouco de um esforço que eu faço de aparecer mais, tipo, no meu pessoal e talvez um pouquinho mais no Architecture Hunter, mas eu sei que é importante, então por isso que eu tô tentando aparecer mais, falar mais, perder um pouco a vergonha, sabe? Eu acho que é saudável que as 2 milhões de pessoas não saibam
e não se importem tanto quem está por trás, sabe? É diferente de, tipo, de fato, uma blogueira, né, que tem 2 milhões de seguidores, tipo, ela vai sair na rua, as pessoas vão reconhecer. Isso não acontece comigo. Mas assim, alguns eventos e tudo mais, tipo, beleza, mas não sei, eu acho que de alguma forma, pelo menos por enquanto, eu consigo manter essa privacidade. É importante, mas assim, não é o ativo principal da sua empresa, a sua exposição, né? Tem muito mais coisa que tá sendo... É uma consequência, na verdade. Porque tem muita gente que se interessa em saber os bastidores, quer saber quem tá por trás. Mas é mais uma consequência do que um, sei lá, um objetivo ou qualquer outra coisa, sabe? De qualquer maneira, tipo, mesmo só com 14 mil agora seguidores no meu pessoal, eu me sinto de alguma forma exposta. Então, eu evito, por exemplo, a gente tem um escritório físico, eu não posto endereço, eu não posto nem a vista da minha janela, sabe? Eu evito essas coisas assim. Não posto muita coisa da minha família pra não expor, sabe? Coisa ou outra, às vezes, tal, mas eu evito postar muitas informações, porque a gente nunca sabe. Tipo, são 14 mil pessoas, não é tanta coisa, mas eu não sei quem são essas pessoas que seguem, de fato, sabe? Meu Instagram pessoal só começou a tomar força esse ano, assim. Até então era, tipo, só para meus amigos mesmo, sabe? Então, não sei, pode ser um pouco nóia, mas a gente sempre fica preocupado com o mundo de hoje, né? Em se expor demais. Então, até quando, sei lá, eu vou no restaurante com meus amigos, eu só posto uma foto, sei lá, da comida depois que vai sair, sabe? Eu tomo alguns desses cuidados, assim, pra não correr nenhum risco, sei lá, sabe? Voltando na questão da plataforma e dos vídeos, a gente acabou se conhecendo lá no Mackenzie, né? É legal os ouvintes também saberem. A gente, naquele evento que teve no Mackenzie, a gente se conheceu lá, trocou as informações para que você pudesse estar aqui hoje conversando com a gente. E assim, fiquei muito impressionado com o teaser do trabalho. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes aí, como é que é esse projeto, quando que ele vai ser lançado. Já tem 5 séries diferentes sendo gravadas, mas eu só posso falar de 2, tudo bem? Tá já lá. Fala o que você Então pode. eu vou falar da que foi a que começou, a primeira a ser gravada, que é o dos The Masters, os mestres da arquitetura. E aí, assim, essa série, ela é dividida em 4 episódios. Cada temporada contém esses 4 episódios e visa falar sobre algum escritório de arquitetura que seja super consolidado, renomado, que assim, tem uma grande evidência, né? Tem um grande repertório de arquitetura já. Então, por enquanto, a gente já gravou com o Márcio Kogan, com o Arthur Casas, Perkins & Will Brasil e a FGMF. E aí, falando mais da estrutura de cada um dessa série, né? Então tem esses 4 episódios, onde o primeiro é uma autobiografia dos fundadores do escritório. Então eles contam a vida dele, a trajetória, mas assim, não só profissional, mas como pessoa mesmo, sabe? Tipo, eu sempre gosto de perguntar, tipo, como que você era quando você era criança? Você era agitado, você era mais tranquilo? Porque eu acho que a gente consegue entender a pessoa como um todo, sabe? Então é tentar entender a pessoa inteira, ela contar sobre como que era o relacionamento com os pais, sabe? Isso é diferente, assim. Aí tem o segundo episódio, que é uma entrevista com a equipe do escritório. Então, lembra que eu falei que quando eu passei as 2 semanas lá no Estúdio MK27, isso foi de alguma forma o que me inspirou a fazer uma das séries? Foi exatamente isso, porque quando eu passei as 2 semanas com cada um dos profissionais, dos arquitetos, eu entendi, tipo, quão incrível eles são e como poucas pessoas sabem dessas pessoas, que são as pessoas que fazem acontecer, tipo, todo o trabalho, sabe? Então, a concepção desse segundo episódio foi 100% por causa dessas 2 semanas que eu passei lá. Então, a gente fala com as pessoas, elas contam como elas chegaram lá, contar da história da vida deles, a gente faz algumas perguntas básicas para todo mundo e a gente consegue perceber que cada escritório de arquitetura, ele funciona como um organismo. Tipo, cada pessoa tem a sua função, mas o todo dela junto forma uma identidade, uma pessoa praticamente, sabe? Ela se distingue de cada um dos escritórios. Então é muito interessante você analisar todo esse contexto, assim, olhando para cada uma das pessoas únicas que trabalham lá. E também mostrar o escritório como projeto de arquitetura. Porque eu sei que é uma curiosidade que todo mundo tem, tipo, como que é o escritório do Arthur Casas, sabe? Que é lindo, por sinal. E aí tem o terceiro episódio, que é uma visita a algum projeto de arquitetura já concluído. Nessa visita, os arquitetos mesmos contam sobre toda a concepção do projeto desde o início, desde quando o cliente chegou, quais eram as intenções, o que ele pediu, quais são os desafios durante a obra, curiosidades,
sabe? Então, assim, por mais que às vezes a gente tenha esse material publicado no próprio Instagram deles, é diferente você ouvir da boca do próprio arquiteto. E você até sabe mais do que eu, qualquer pessoa, como é diferente você escutar, né, o arquiteto contando essas ideias e como foi o projeto. E o quarto episódio, que na minha opinião é um dos mais legais, perguntas e respostas com as perguntas dos seguidores. Então, uma maneira de poder criar esse contato, esse vínculo entre os seus admiradores e o admirado, sabe? Porque às vezes esses escritórios tão grandes são colocados, tipo, como inatingíveis. Nossa, nunca vou poder ter contato. E não, são pessoas normais, são pessoas, seres humanos. Então é legal a gente poder dar essa oportunidade das pessoas perguntarem e tirarem dúvidas e curiosidades sobre qualquer coisa da vida, do trabalho, enfim. Esse é o The Masters. E aí tem um outro que eu acho que é um dos mais legais também, que é um antes e depois, digamos assim. Ainda tô pensando no nome melhor pra isso, mas a questão é que todo mundo adora um antes e depois, uma reforma de alguma coisa. Só que eu acho que os programas que tem hoje não são tão focados para arquitetos, é mais para, por exemplo, a minha mãe, que adora ver quando ela tá em casa, sabe? E a questão é que são sempre, sei lá, tipo, esses programas tipo Irmãos à Obra, por exemplo, são sempre os Irmãos à Obra, sabe? A ideia é a gente acompanhar o processo de reforma de um projeto desde o início de vários escritórios de arquitetura diferentes. Então, o que a gente está gravando agora é da Academia Pinheiros, uma academia de ginástica super tradicional do bairro de Pinheiros. E o projeto tem 35 anos, um projeto de arquitetura. Nunca teve uma reforma, tipo, grandiosa, sabe? E assim, sendo muito sincera, e se eles ouvirem, eles não vão ficar chateados, os donos da academia. Tá feio como tá hoje, entendeu? Sendo bem sincera. Então, por isso que vai ser muito legal, porque o projeto, né, é da APO Arquitetura, são duas arquitetas super jovens, mas que eu vejo um potencial gigantesco, assim, eu vejo elas um grande futuro na arquitetura brasileira, e elas estão fazendo esse projeto, então a gente está acompanhando tudo desde o início, desde a primeira visita, a primeira experiência delas, primeiro contato com a academia, até a concepção. A gente pegou imagens delas desenhando mesmo, né, vendo os problemas, visitando as lojas de fornecedores, escolhendo material. Então tudo isso a gente está fazendo nesse vídeo, nesse documentário, né, que vai ser esse antes e depois, bem focado realmente para os arquitetos, sabe, um conteúdo para o arquiteto. E eu acho que esse é um dos mais legais, porque sempre estudei muito sobre a importância de você falar dos processos, tipo, do quanto demora para você fazer o seu trabalho, assim, em qualquer área, não só arquitetura, né. Então eu acho que isso vai ser bem focado para arquitetos, sim, né, tipo, o público-alvo são os arquitetos, mas eu sei que é um programa que vai despertar interesse para não arquitetos, para amantes da arquitetura. Então eu acho que as pessoas vendo todo esse trabalho que os arquitetos têm de fazer, tudo que eles fazem, vai valorizar ainda mais o trabalho deles, sabe? Esses processos são muito importantes. Então eu acho que é uma das séries mais importantes, assim, que eu tô super empolgada de estar fazendo acontecer. A data da estreia dos documentários vai ser quando, Amanda? Pra galera ficar atenta? Vou falar que é abril de 2020, tá? Pode ser que seja antes, tomara, mas pra não gerar expectativas, eu tô colocando que vai ser abril de 2020. E aí é só seguir o Architecture Hunter. E aqui também no cast a gente vai falando com a galera. Uma curiosidade, vocês terceirizam a produção, né, cinematográfica e tal, mas no roteiro é todo de vocês ou também vocês têm parceiros aí pra roteirização? É feito junto. A Mostra 55, eles são demais. Então, eu sempre eu levo, é meio que um brainstorming, porque eu levo todas essas ideias de todas as séries que a gente tá fazendo e a gente vai construindo. Eles têm roteiristas também e confio muito no trabalho deles. Lógico, tem certas coisas que eu falo, não, tipo, eu como arquiteta sei que é importante mostrar essa etapa também, tal. Mas é um trabalho em conjunto, sabe? A direção tudo é deles, mas eu sempre estou presente nas gravações, óbvio, para falar o que é importante, o que não é importante. Então é uma visão de muita gente envolvida. Amanda, eu acho que a dica que a gente já deu, né, dos documentários, que você quer dar mais alguma dica aí para quem tá ouvindo a gente? Eu acho que é isso. Acompanhem no Instagram, que é onde a gente vai começar Em 2019 ainda vou lançar o teaser, vou postar o teaser lá, que vocês já viram no Mackenzie, mas eu não postei em nenhum lugar ainda. Então, acompanha.
que a gente vai postar lá, mas todas as informações de lançamento, tal, bastidores, a gente vai estar fazendo sempre pelo Instagram mesmo. Amanda, a gente queria agradecer aqui essa entrevista que você deu pra gente. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo e pra contar um pouco da sua história, né, que é muito bacana. Eu acho que você é uma pessoa, assim, que a gente pode ter como um exemplo, assim, de empreendedora e de quem corre atrás mesmo e conseguiu alcançar, desde antes de formar, muita coisa. Parabéns pelo seu trabalho e obrigado pela entrevista de hoje. Obrigada, gente. Eu que agradeço de verdade. Já conhecia o trabalho do ArquiCast, não sei qual que foi a primeira entrevista que eu vi, mas é uma honra estar aqui nessa seleção tão apurada de vocês de entrevistas, então eu fico feliz de verdade. A gente que agradece, refaço aqui as palavras do Adilson, muito legal ver assim, tanta disposição, tanto empenho e tanta conquista. Muito bacana, parabéns. Então, galera, a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio pra vocês e até mais.